Olá pessoal, aqui é o pastor Robson Gondim. Nós estamos aqui em mais um episódio sobre jovens de valor. Agora nós vamos apresentar a vocês a Samara. A Samara impressionou de maneira muito positiva muitos jovens que estão aqui conosco, também o meu coração, mesmo sendo pastor. O seu testemunho que nós ouvimos hoje de manhã foi algo realmente profundo, fantástico. Quero que você ouça com atenção, assista com atenção esse vídeo e, por favor, divulgue na sua igreja, passe esse vídeo na sua igreja. Ela, como instrumento de Deus, tem levado a história de sua vida para muitos lugares, inclusive pregado para públicos batistas, presbiterianos e de outras denominações. Já chegou a dar o seu testemunho para um público de mais de 2.000 pessoas. Então, assim, agora nós temos essa ferramenta do YouTube, pela graça de Deus, com a sua participação, esse vídeo pode chegar na presença de muita gente que o Senhor Jesus quer salvar. Então aqui eu quero lhes apresentar uma jovem chamada Samara. Tudo bem, Samara? Tudo bem, pessoal? Samara, por que você está aqui? O que é que você veio fazer nesse curso médico missionário? Qual é a intenção do seu coração? A minha principal intenção do coração é levar as pessoas aos pés de Jesus. Eu me converti vão fazer 9 anos e eu entendi que a coisa mais preciosa que Deus tem nessa terra são as pessoas. E o maior propósito da nossa vida é servir, levando as pessoas a conhecerem o real sentido da vida, que é conhecer esse Deus criador que tem um plano maravilhoso de nos salvar e nos dar a felicidade plena. Mas essa amizade que você tem com Jesus não é desde o seu nascimento, não é? Você hoje está aprendendo esse curso para você servir as pessoas. Mas houve uma época na sua vida que você não queria saber de servir ninguém. Você queria mesmo era se servir. Houve um momento que você era completamente rebelde com Jesus e foi na sua juventude. Me conta aí como foi antes de você conhecer Jesus. Você tinha vícios, Samara? Fala pra gente. Tinha, na verdade, o estilo de vida que eu levo hoje é totalmente oposto do que eu vivia, né? Eu não tinha conhecimento de que o meu corpo é templo do Espírito de Deus, de que Deus me criou de forma inteligente para que eu pudesse cuidar do meu corpo, da minha mente, do meu coração. Eu não tinha conhecimento de que a vida não se limita a eu ter prazeres momentâneos. Então, eu comecei a beber aos 13 anos de idade. E chegou uma época da minha vida, aos 17, 18, que eu percebi que eu era já uma dependente do álcool. Só que para mim, na esfera em que eu estava, eu achava que aquilo era a vida, que aquele era o real prazer. Então, muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida e nós achamos que é só aquilo. Mas quando a gente conhece a Deus, a gente vê que Deus tem coisas maiores. Ele quer nos apresentar realmente o plano real para a nossa vida, né? Mas Samara, você sabe, irmãos, que coisa linda quando a gente conhece a Jesus, porque está aqui um ex-alcoólico conversando e entrevistando uma ex-alcoólica. Que você, Samara, além da bebida, tinha outros vícios, mas a própria bebida mesmo, se não me engano, você bebia todos os dias, é isso mesmo? Sim, teve uma época da minha vida, eu comecei a beber aos 13. Quando chegou aos 16, 17 anos, eu passei, pela minha visão, eu tinha necessidade de beber mais e mais, e mais ou menos aos 17, 18 eu bebia praticamente todos os dias, né? E como eu acabei comentando aqui com o pastor, eu achava que isso supria as minhas necessidades, né? Isso era o prazer da minha vida e esse era o meu limite. Eu achava que a bebida era algo extremamente bom. Então foi aí que foi você participar de festas, de baladas, você vivia a vida de maneira muito louca, é isso mesmo? Muito louca, muito liberal. Eu comecei indo para lugares, para funk, festas em alguns bairros próximos de onde eu morava. E depois eu mesma passei até a promover alguns eventos e chamar a galera. Tinham pessoas, inclusive, que participavam já de uma religião. E eu tinha o prazer de convidar essas pessoas e tentar convencer essas pessoas de que a vida que eu levava era melhor.
Aham. E me parece que num ponto assim crucial de sua vida, onde você estava realmente envolvido até o pescoço com os prazeres desse mundo, com os vícios desse mundo, você na verdade não sentia, conversando com você antes, assistindo seu testemunho, você na verdade não sentia nenhuma infelicidade, na verdade, por estar participando naquele momento daqueles prazeres. Você estava realmente mergulhada nos prazeres, não sentia nenhuma atração por religião, por nada, mas apareceu alguém na sua vida que começou a insistir com você para que você conhecesse a igreja, conhecesse Jesus. Fala um pouco aí dessa pessoa que entrou na tua vida e te incomodou bastante. Sim, eu falei muito dos vícios, né? Mas eu gostava muito de ostentar, eu trabalhava bastante, eu gostava de ganhar dinheiro, gastava muita energia com alguns negócios para que eu tivesse condições para continuar me alimentando com esses prazeres. Mas em um momento da minha vida, no meio de tudo isso, aos 17 anos, eu entrei em um outro trabalho, um novo trabalho ali, e eu conheci uma amiga que se chama Karen, e essa amiga, ela pertencia à nossa igreja, a religião adventista do sétimo dia, e ela começou a falar de Jesus para mim, falar que existia um propósito de Deus na minha vida. Porém, eu era muito cética, eu sempre tive muita dificuldade de compreender o conflito entre o bem e o mal. E eu vejo que é uma dificuldade de muitas pessoas hoje, né? Eu não entendia por que Deus é bom e por que Ele permitiu que o mal se proliferasse dessa maneira. E com essa indagação, por isso eu nunca tinha aberto o meu coração para a palavra de Deus ou para qualquer apelo, né, de pessoas ou mesmo do próprio Deus na tentativa de me alcançar. Uhum. E aí essa jovem, ela insistia com você para você ir para a igreja, não era isso? E você queria mesmo era curtir, e parece-me que chegou um momento que ela tentava muito te influenciar para o bem e você, por outro lado, tentava muito influenciar ela para o mal. Mas aí teve um momento que a sua cabeça foi incomodada e você foi à Bíblia e você leu um verso. Explica pra gente. Sim, ela entrou na minha vida e começou a falar, mas eu não dava ouvidos, até que uma vez ela deixou a Bíblia dela comigo. Ela falava tanto e ela me fez um convite especial para participar da Missão Caleb, eu acho que muitos aqui conhecem, de uma missão que geralmente são jovens que fazem. E eu, ainda indagando, né, por que ela estava me convidando com tanta insistência, eu acabei tendo o desejo de abrir a Bíblia e questionar a existência de Deus, querer que Ele falasse comigo, já que Ele é o Criador. Eu abri a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 12, onde Deus chama Abraão. No momento eu não entendi nada, porém, naquela mesma noite que eu li a Bíblia, que eu ousei pedir para Deus uma palavra, eu não entendi o que estava escrito ali, porque eu era leiga, né, com relação aos estudos da Bíblia. À noite, depois desse estudo, eu dormi e aí eu tive uma experiência espiritual na qual eu vi os pés de Jesus no quarto onde eu estava e eu fiquei como se paralisada na cama. Eu vi apenas os pés e ele se aproximou de mim e repetiu o versículo bíblico que eu havia lido novamente. Ele repetiu, eu fiquei transtornada, acordei desesperada, sem entender o que estava acontecendo, e por mais 3 dias eu fiquei ouvindo o mesmo versículo. Eu ouvia durante esses 3 dias direto. E o verso é esse aqui que você nos mostrou lá no testemunho. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esse verso é um verso muito diferente para a gente imaginar alguém que Deus está chamando para os seus braços, não é? Geralmente as pessoas leem o Salmo, como você mesmo falou, salmos de salvação, de amparo, tudo, mas aqui Deus diz assim: sai da tua casa e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Como é que foi isso? E aquele ser que apareceu no seu sonho repetindo esse verso. Me impressionou porque realmente quando eu fui falar com Deus, eu abri o meu coração pela primeira vez e pedi para que Ele falasse comigo através da sua palavra. E a primeira vez eu acreditei, eu estava aberta para saber se Ele tinha uma vontade para mim, se Ele queria algo de mim.
E quando eu li esse verso, eu fiquei muito frustrada, porque eu achei que eu ia ler algo que eu já conhecia, alguma promessa que eu já tinha ouvido falar no decorrer da minha vida, da minha infância. Por exemplo, o Salmo 23, né? Que diz que o Senhor é meu pastor, promessas que a gente ouve por aí. Mas não, eu ouvi o chamado de Abraão. Então, quando eu vi isso, eu fiquei um pouco frustrada. Com a aparição que eu tive, quando eu vi os pés daquele homem que hoje eu sei que era Jesus, aquilo me deixou um pouco mais, né, confusa, porque como eu não tinha conhecimento sobre essas coisas, me deixou um pouco confusa, e fiquei ouvindo durante 3 dias essa voz falando na minha mente, no meu ouvido. Eu ouvia literalmente alguém recitando esse versículo. Não somente, olha só, queridos, ela abriu os olhos nesse versículo, ela teve ali um momento de revelação de Jesus Cristo, repetindo o mesmo versículo: sai da tua casa, para uma terra que eu te mostrarei, você tem que deixar a sua parentela. Ela também ficou com uma voz repetindo aquele verso, e olha, não somente isso, mas ela entra no ônibus, e o que é que aconteceu no ônibus? Isso, eu estava no ônibus, e ela tinha já me feito esse convite, fazia 1 mês, mas estava na última semana, na verdade no último dia. A viagem seria na sexta-feira. Na quinta-feira, antes de chegar em casa, na lotação, ela me liga e ela fala: Samara, Deus tem um plano na sua vida, Ele quer que você vá para essa viagem. Simplesmente eu fiquei muito nervosa, desisti da nossa amizade, eu cheguei a desistir da nossa amizade. Eu falei: olha, você quer me levar para um lugar onde tem esses cristãos, onde vocês fazem lavagem cerebral, e falei que eu não queria estar com essas pessoas, porque o meu grupo era outro, e se ela não quisesse ser mais minha amiga e participar daquilo que eu participava, das minhas festas, da minha forma meu estilo de vida, minha forma de enxergar a vida, eu não queria mais aquela amizade. Então eu desliguei o telefone enquanto ela falava ainda. Mas você falou pra gente, que você chamou uns palavrões com ela, você xingou ela, é isso mesmo? Pastor não quer esconder, gente, eu xinguei. Eu falei muitas coisas ruins, xinguei, falei coisas terríveis pra ela, porque eu entendia que isso não era pra minha vida. Mas ela insistiu demais. Eu tinha uma viagem, gente, para Salvador. Eu queria curtir o carnaval com as cantoras famosas que eu admirava muito. E já estava programada essa viagem para a semana seguinte. Então seria impossível eu fazer essa viagem com ela, e principalmente por ser com cristãos. Depois que eu desliguei o telefone, de ficar furiosa com ela, e eu me levantei, apertei o botãozinho da lotação para descer. E quando eu fui descer, eu olhei para o para-brisa da lotação e apareceu um versículo lá. Eu até brinco, pastor, quando eu vou pregar, eu falo assim: o versículo que estava lá era tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu brinco porque não era exatamente o versículo que eu estava já ouvindo há alguns dias. Disse Deus para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando eu li aquele versículo, e não era um versículo pequeno, ele tomava todo o para-brisa, eu falei: gente, alguém tá ouvindo isso aqui, alguém tá vendo o que está acontecendo. Só que eu via que as pessoas estavam agindo naturalmente, só eu estava angustiada com tudo isso, só eu estava enxergando aquele versículo. Então eu desci da lotação, e em meio a um conflito muito grande na minha mente, eu sentei no chão e comecei a chorar ali mesmo na calçada. Chorei e fiz a minha segunda oração, perguntando se era Deus mesmo que estava fazendo aquilo. E eu falei: Senhor, se o Senhor está falando comigo, se é o Senhor que está agindo na minha vida, me mostrando, querendo que eu faça algo, fala comigo, porque eu não estou entendendo. E naquele momento eu ouvi novamente aquela voz, mas não falando do versículo, falando de forma clara: minha filha, eu quero que você vá para a Missão Caleb com a sua amiga, eu quero que você vá com a Karen para a Missão Caleb, e lá eu te mostrarei. Então, Samara, teve um momento em que você parou para pensar, porque você teve aquela revelação na Bíblia, desse verso, depois os versos ficaram repetindo na sua mente, aquela voz falando. Você também teve a revelação de Jesus, que foi pessoalmente repetir esse verso. Agora você olha para o para-brisa do ônibus, e ali no para-brisa do ônibus ninguém estava vendo, mas você estava vendo escrito no para-brisa os mesmos versos. E aí você cai de joelhos, o Senhor te fala: você deve ir para a Missão Caleb,
e eu quero que você faça uma coisa. Ele disse, eu quero que você faça como eu disse para Abraão. Eu quero que você abandone tudo e me siga. Uau! E naquele momento foi diferente de todos. Aquela angústia foi embora e eu ouvi a voz de Deus e eu entendi que Ele estava me chamando e eu precisava realmente confiar e fazer aqui exatamente o que Ele estava me pedindo. A partir daí, a tua vida começou a virar de cabeça para baixo. Eu acho que você ligou para algumas pessoas e essas pessoas não estavam entendendo que coisa é essa. Fala pra gente. Primeiramente, eu cheguei em casa, porque como a viagem seria na sexta-feira, eu cheguei em casa na quinta-feira e tentei explicar para os meus pais que eu não viajaria mais com eles para Salvador, mas eu viajaria com a Karen no dia seguinte. Então é óbvio que meus pais ficaram extremamente preocupados, falaram, como assim, menina, para onde você vai, como vai ser isso? E foi um pouco difícil ali com eles, teve muita conversa, meu pai até tentou impedir, mas de alguma forma eu dei um jeito de sair. Não, fala pra gente, ele escondeu a chave e você lá dizendo, pai, fala tudo, Samara, pai, Deus falou pra mim, Abraão, sai da tua terra. Na sua família ninguém estava entendendo nada e ele escondeu a chave, mas você olhou um jeito lá e parece que você achou a chave. Exatamente, foi isso, gente. Eu estou tentando isolar aqui, poupar vocês, mas tem que contar. Meu pai, ele fechou o portão, ele trancou o portão, eu tive que procurar uma chave lá e eu saí meio que escondido, driblei eles, acabei desobedecendo, mas por uma causa maravilhosa, né? E saí de lá. Dormi em casa, mas eu saí com as minhas malas prontas, fui para o trabalho e nesse dia de trabalho eu precisava de sair 1h30 mais ou menos mais cedo desse trabalho para conseguir pegar o ônibus no horário. Só que aconteceu um outro problema. A pessoa que eu prestava serviço, ela não gostou do meu pedido e ela falou simplesmente que se eu quisesse sair eu teria que pedir demissão e não precisava voltar mais, ou seja, eu teria que perder o meu emprego se eu quisesse sair 1h mais cedo. Quando eu me deparei com essa fala, eu tive que tomar uma decisão e eu decidi sair mais cedo e ficar sem trabalho. Então você ali perdeu ali a viagem com os pais, ali começou uma crise no meio da família por causa de Jesus Cristo. Sim. E também você perdeu seu emprego. Começaram, as palavras de Deus começaram a acontecer com você, né? Você realmente estava se afastando das coisas. E aí você chegou no momento em que você ligou para sua amiga dizendo que você ia lá para a reunião do Caleb. Parece que ela não acreditou muito, começou a dar risada. Como é que foi? Sim, eu liguei para ela e falei, olha, amiga, eu estou indo com você para Rio de Janeiro. E ela falou, como assim? E eu repeti, eu falei, não, estou indo com você. E ela ficou muito impressionada, ela passou a não acreditar. Ela falou, não, você está brincando comigo, isso é uma piada. Ela falou, mas e seu trabalho, e seus pais, sua viagem? Eu falei, amiga, cancelei tudo. Um outro ponto também é que eu tinha um namorado na época e tinha muitos amigos os quais a gente promovia os eventos juntos, né? E esse meu namorado me ligou na sexta-feira e falou, como é que vai ser o final de semana? E eu falei para ele, olha, eu tô indo pro Rio de Janeiro porque Deus disse pro Abraão e agora Deus está dizendo para mim. E aí ele falou, quem é Abraão? E aí isso trouxe um grande problema, porque ele ligou para minhas amigas, ele ligou para os meus amigos, ele ficou transtornado sem saber o que estava acontecendo. Começou a procurar no Facebook quem era Abraão. Começou a procurar no Facebook quem era Abraão, porque ele vai saber o que ele estava pensando. Eu estava pensando até que eu ia me encontrar com Abraão, porque eu não sabia realmente explicar direito o que estava acontecendo comigo. Aí você chega, você se despede de todo mundo, você vai embora lá para o Rio de Janeiro, mas você foi embora e você entrou nessa campanha de Caleb do jeito que você estava. Você foi com as suas roupas, seus shortinhos, suas blusinhas aparecendo a barriga, você foi do jeito que você estava, com seus vícios, Fala pra gente mais ou menos aí daquela questão da garrafinha dentro da bolsa, quando você pegou o microfone da igreja, fala o que aconteceu. Hoje nós olhamos muito para a religião com a gente tem um respeito. Eu, por ter já uma certa descrença, ser um pouco cética, eu não tinha esse respeito. Então, eu fui com as roupas que eu tinha e eu usava roupas extremamente curtas, né, e vulgar. Eu tinha piercing em vários lugares da orelha e meu cabelo era laranja, gente. Então era aquela pessoa vulgar
que queria aparecer, eu tinha prazer em mostrar o meu corpo, eu fazia academia, eu queria ser bombada e era assim que eu vivia, assim que eu fui pra lá. Inclusive levei cerveja, inclusive quando eu cheguei lá eu comprei cerveja e foi um conflito, porque algumas pessoas olhavam e falavam: meu Deus, o que essa menina tá fazendo aqui? Porque viam que eu não era o que eu queria, mas outras pessoas me acolheram muito bem. E quando eu cheguei na igreja, eu achei muito legal ver o microfone ali. E na minha inocência e ignorância, eu peguei aquele microfone e cantei: o Rio de Janeiro continua lindo. E comecei a sambar na igreja. Então você estava vestida daquele jeito, no meio da campanha dos Calebs de evangelismo, e você vê um microfone, você não tinha ideia nada sobre respeito de igreja, de religião. Você pega aquele microfone, a caixa de som estava lá, e você começa vestida daquele jeito, com a sua cervejinha escondida dentro da mochila, e você começa a cantar um samba ali, e aí isso gerou um desconforto tremendo ali, mas a tua amiga, mesmo sendo firme, continuou sendo tua amiga, né? E parece-me que chegou um momento aí que foram falando da palavra e aquela palavra começou a tocar mais profundamente o teu coração. É assim mesmo? Sim. Havia passado 4 dias, choveu muito, estávamos no Rio de Janeiro, né? Era janeiro, então muita chuva. E nesse período Deus usou muito para tentar alcançar meu coração, porque os Calebs ofereciam estudos bíblicos, mas eu era dura na queda, eu não queria, porque eu sempre ouvia falar que alguém ia fazer uma lavagem cerebral. E então eu tinha esse receio que alguma coisa iam fazer, uma hipnose, alguma coisa que ia mudar a minha mente. Contudo, não foi isso que aconteceu. Cristo mudou a minha mente, porque glória a Deus. Em dado momento, em algum desses dias, uma moça se levantou, bem na minha frente. Ela começou a falar sobre aquele ponto principal, que era a minha maior dúvida, que era a maior barreira que me separava de Deus e de conhecer melhor, né, a Cristo, que era sobre por que Deus é bom e por que Ele permite o mal. E aí então, Samara, aquelas palavras daquela jovem para você, desvendando ali o grande conflito, seus olhos são desvendados, você então começa a entender tudo aquilo que estava guardado em seu coração. Sim. Não é verdade? E houve um momento então que as forças do bem e do mal viram que aquelas palavras estavam tocando seu coração. E aí as forças do mal parece que começaram a reagir, um furacão de coisas começou a acontecer lá nessa campanha dos Calebs. Explica pra gente como é que foi. No meio ali da campanha, o inimigo se manifestou, houve uma possessão demoníaca, né? Uau. Onde uma jovem ficou endemoniada. E ela dizia que eu precisava morrer, né? Na verdade, a entidade satânica que estava possuindo falava para mim que eu precisava morrer. E quando eu ouvi isso, eu não acreditava, eu ainda era cética com relação às coisas espirituais. Então, quando ela estava falando isso para mim, eu dizia: por que você está falando desse jeito? Porque eu ainda tinha aquela dificuldade de interpretar, de ter discernimento espiritual, que era de Deus e que não era, que existia realmente um conflito, dois lados, né? Sim. E aí os jovens, uns correndo para um lado, outros pulando pela janela, outros correndo pelas portas, o pessoal com medo, porque era uma possessão demoníaca que estava acontecendo ali. Sim. Mas você conversando ali, querendo saber por que a pessoa estava falando daquele jeito, né? E parece que a pessoa pegou a faca. Foi nesse momento ou foi em outro momento? Em outro momento. Fala pra gente do momento da faca também. Nesse momento as pessoas começaram a correr, cada um para um lado, e eu ficava ali curiosa para saber o que estava acontecendo naquele momento com aquela pessoa, né? Eu achava que era da própria pessoa o que estava havendo ali dentro dela, né? Aquelas palavras, aquelas ameaças vinham dela mesmo. Era nisso que eu acreditava. Até que em um outro dia, não demorou muito, eu fui na cozinha e mais uma jovem ficou possuída e ela estava com a faca na mão na cozinha e pronta para me atacar, até que o líder da Missão Caleb, ele chegou, segurou, né, essa garota. E nesse momento eu ainda estava um pouco cética, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo, até que ele, nesse momento ali da possessão, ele estava expulsando o demônio dessa garota.
de repente eu vi com os meus próprios olhos entrar uma fumaça, uma grande quantidade de fumaça pela porta da cozinha, e essa fumaça se tornou como se fosse um redemoinho e começou a girar por todos os cantos daquele lugar. E eu vi com os meus próprios olhos aquilo acontecendo. Eu falei, gente, mas o que é isso? E essa fumaça veio até mim e me tomou por inteira girando, né? E aquilo me deixou muito assombrada. E eu falei, gente, o que é isso? E eu sentia que me queimava aquilo por fora. E nesse momento, foi o momento que caiu a minha ficha. Uau. E que existiam 2 poderes. Depois disso, que eu fiquei muito chocada, eu corri daquele lugar, logo que eu saí do transe, porque eu fiquei travada de medo. Eu saí correndo, entrei na igreja. Mas antes da sua experiência da igreja, eu quero te fazer uma pergunta que vai sair um pouco do teu testemunho, mas eu queria, como pastor, frisar aqui essa parte. Samara, as 2 pessoas eram adventistas, eram Calebes, ou só uma era Caleb, a outra não era? Olha, as 2 pessoas que que foram possuídas, elas eram cristãs, eram adventistas, eram Calebes. Uau! Eram adventistas e estavam envolvidas na campanha do Caleb, mas foram possuídas pelo demônio. Pastor, como é que isso pode acontecer? Muito simples, meus queridos. Nós podemos estar envolvidos numa campanha evangelística, nós podemos estar envolvidos na igreja, nós podemos estar vestidos como crentes, nós podemos carregar uma Bíblia debaixo dos nossos braços, mas se nós tivermos pecados secretos, se nós tivermos o envolvimento com alguma janela que seja aberta para Satanás, ele vai entrar e ele vai destruir a vida desse jovem. Me parece, Samara, que depois foi descoberto que uma dessas meninas que te atacou, possuída pelo demônio, estava escutando rock gospel, é isso mesmo? Exatamente. Então vocês estão vendo, né? Então nós paramos aí, separamos esse momento para falar, olha, a tua vida tem que ser realmente sincera e completa para Jesus, porque senão, se tiver janelas abertas, o inimigo vem e provocará uma desgraça em sua vida. Meu jovem, preste bem atenção. Agora nós vamos voltar. Você então, assustada com toda aquela manifestação sobrenatural, você vai, Samara, e corre para a igreja. Conta para a gente a partir daí. Eu me sentei bem na frente do púlpito da igreja e novamente eu fiz uma oração, abri o coração para Deus e falei, Deus, se é o Senhor que está fazendo tudo isso, está me mostrando o que significa isso. E aquela voz novamente falou comigo que existia um conflito entre o bem e o mal, era a realidade. E ele abriu os meus olhos para que eu pudesse ver, foi necessário abrir os meus olhos e eu precisava tomar uma decisão. E aquele conflito acontecendo ali era porque o diabo, o maligno, queria a minha alma. Ele não queria que eu entregasse a minha vida a Jesus. Mas naquele momento eu respondi, Senhor, eu quero ficar ao teu lado. Eu quero ficar ao lado do bem. Glória a Deus. E eu tomei essa decisão e aceitei Jesus ali naquele momento. Aleluia, aleluia. E a partir daquele momento, então, parece-me que os jovens começaram a te dar estudos bíblicos, sim? E depois dos estudos bíblicos chegou o momento em que você desceu as águas batismais. Mas as provas, Samara, continuaram, porque a gente se batiza e, na verdade, a gente pensa que a vida vai se transformar num mar de rosas, mas a guerra continua. E às vezes a guerra continua ainda mais forte do que antes, porque agora as forças estão definidas em nossa vida, a gente decidiu que lado vai estar e o outro lado, o lado do poder das trevas, entra agora em ira e vai querer nos destruir, mas maior é o Senhor e mais poderoso. E aí você que sofreu perseguição dentro de sua própria casa. A partir daquele momento, eu tive muitos conflitos com os meus familiares, porque eu trouxe novas teorias, eu trouxe um novo estilo de vida para minha vida, os quais eles não entendiam. E a partir daquele momento eles começaram a agir de forma agressiva comigo, a ponto de apanhar. Eu lembro que meu irmão me chutava, eu lembro que meu pai me batia muito forte. Eu tinha já 19 anos, não tinha idade para apanhar, mas eu acabei sofrendo bastante agressões. A minha mãe bateu no meu rosto, eu lembro, porque ela olhava para mim e falava assim, você não é você mesmo, você está sendo cínica, você está, não é a mesma pessoa
e eu só falava assim: mãe, Jesus me transformou. E ela chegou a bater no meu rosto, até que eu tive que tomar uma decisão de sair de casa. Aí se cumpriu então a palavra que o Senhor te mostrou desde o princípio, né? Chegou um momento em que você precisou sair da casa da tua parentela, né? E ir para um lugar que Deus te mostraria. Você sofreu violência por parte do seu papai, a sua mãe também, o seu próprio irmão te chutava. E todo esse sofrimento, Samara, todo esse sofrimento, todas essas perdas que você teve, valeu a pena tudo isso por Jesus? Valeu muito a pena, porque Deus, ele nos completa, Jesus, ele nos preenche a cada dia. Nele eu encontro todos os dias a real felicidade, o real sentido da vida. Estar aqui no curso, por exemplo, é um treinamento. Esse curso é um treinamento para que a gente saia daqui mais capacitados para a gente trabalhar para o reino de Deus. Interessante que a Isabela e a mãe dela estudaram a Bíblia juntas e elas ambas têm o desejo, né, de se batizar, de realmente estar ao lado de Cristo, mas elas não se batizaram ainda. E a Isabela está aqui e ela queria já, pensava na possibilidade da mãe dela vir. E aí, como ela decidiu se batizar aqui, a mãe dela também queria vir assistir o batismo, né? Só que quando ela foi pesquisar as passagens, por estar muito próximo da data, as passagens estavam mais de R$2.000. Então, para elas ficou muito caro as passagens. E nessa noite anterior foi muito interessante, porque eu não estava conseguindo dormir, deu 9, 10, às 11, e eu falei: Senhor, por que eu não estou conseguindo dormir, não estou preocupada com nada? E quando eu perguntei ao Senhor, ele impressionou a minha mente dizendo: pesquisa passagens. Então eu entrei no Google rapidamente e quando eu pesquisei, a primeira passagem estava por 500 e pouco. Para vir agora na quinta-feira. Hoje é segunda-feira, ela chega dia 27. E a passagem foi comprada. Diminuiu o valor, na metade do valor, a passagem de vinda, e nós conseguimos comprar a passagem da mãe dela. Louvado seja Deus. Olha só, vivia no mundo, nas loucuras, nos prazeres desse mundo, e agora Deus a chama para deixar tudo, e ela, ao invés de buscar prazeres para si própria, ela agora vive ajudando as pessoas, pregando esse testemunho para a juventude, pregando para públicos de milhares de pessoas. E nessa noite passada ajudou alguém, ela foi acordada no meio da noite para comprar uma passagem com um preço especial para alguém que estava precisando vir para cá para ser batizado. Nós agradecemos a Deus por tantas obras maravilhosas em tua vida, Samara. Agora, para terminar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Para os jovens que estão fora da igreja e estão nessa vida de prazeres que levam à destruição. Você sabe, eu sei, você sabe, nós já fomos escravos do álcool no passado. E existem jovens na nossa igreja que não são escravos do álcool, não são escravos de cigarros, mas tem outros tipos de escravidão. O pecado aprisiona, escraviza. Que mensagem, Samara, você tem para esses jovens aprisionados pelo pecado, seja fora da igreja ou seja dentro da igreja? A mensagem que eu tenho é que Deus, você é a coisa mais preciosa de Deus. Amém. A mensagem que eu prego é essa. A gente tem tantas maravilhas ainda nessa terra, mesmo depois do pecado. E muitas vezes nós nos pegamos concentrados nas coisas dessa terra, naquilo que Deus pode nos oferecer, naquilo que nós já temos aqui para desfrutar. Isso é muito legal, Deus fez tudo isso para nós, mas o que Deus quer que nós nos preocupemos é com, primeiramente, a nossa salvação. Amém. Nos preocupemos com o nosso estado espiritual, a nossa comunhão com Ele, Amém. Como estamos diante de Deus, realmente fazer um compromisso de abandonar certos hábitos que estão prejudicando a nossa vida, hábitos que estão nos levando para a ruína, e a gente infelizmente não estamos enxergando que são demônios, que são legiões que estão tomando conta da nossa mente, de alguma área da nossa vida, e estamos indo ao fundo do poço, né? Uhum. E não é isso que Deus quer pra gente. Então você é a coisa mais preciosa. Cuide da sua salvação. Jesus já entregou a salvação. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E por mais que a gente tenha pecados e vícios difíceis de vencer, tudo é possível que crê. Nada é impossível para Deus. Glória a Deus. Se tem coisas que é impossível para nós,
Para Deus é possível, Deus nos dá o poder, Ele comunica poder a nós para a gente vencer. Amém. Então nós não precisamos ter medo. O que Deus deseja de nós é que sejamos sinceros com eles. Deus não quer que a gente fique agradecendo e pedindo de forma automática coisas para Ele, sendo que nós temos um vício, sendo que nós temos um pecado acariciado. Ele quer que a gente entregue, por mais que seja difícil, por mais que você tenha caído várias vezes e você pense, eu desisto de mim, mas é para desistir mesmo de você e não resistir a Deus. Deixe que Deus entre na sua vida e faça essa obra. Glória Permita. E você que talvez ainda não tenha tomado uma decisão, você que está pensando, está assistindo esse vídeo, está pensando, será que realmente isso é real? Será que eu tomo essa decisão? Será que esse povo, será que é real o que aconteceu, essa experiência com essa menina? Eu posso te dizer, abra o seu coração a Deus e veja o que Deus fará na sua vida. Amém. Realmente, tudo isso aconteceu na minha vida porque eu respondi. Deus, Ele me chamou e Ele estava esperando um momento em que eu falasse, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E quando eu fiz isso, Ele falou comigo. E Ele fala com você, Ele fala com todos nós. Amém. A vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. Glória a Deus. Deus nos chamou para a gente viver uma vida com Ele e se desenvolver todas as nossas faculdades. E nós sermos pessoas que seja luz realmente aqui. Amém. E com certeza, tudo que você está passando não é por um acaso. Deus, Ele vai te iluminar. Deus, Ele está cuidando de você e Ele vai cumprir cada propósito dele na sua vida se você aceitar. Amém. Glória a Deus, Samara. Muito obrigado. Nós somos testemunhas do poder de Deus. Eu, cheio de vícios, acabado em vícios, transformado pelo poder de Jesus Cristo, agora pastor, essa jovem, antes envolvida em vários tipos de problemas, maus hábitos, vícios, agora uma testemunha viva do poder de Jesus Cristo. Agora é com você, basta você aceitar, basta você dizer assim, Senhor, eu me rendo, não aguento mais, eu me rendo em teus braços. Que você tenha sido grandemente abençoado por esse vídeo. Samara, muito obrigado mesmo pelo seu testemunho e que Deus abençoe você poderosamente. Eu tenho certeza que você concorda, Samara. Jesus Cristo está às portas. Portanto, vamos dizer juntos, Maranata, Maranata, o Senhor logo vem. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.